Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Sábado assisti o jogo entre o Fluminense e o Flamengo e fiquei pensando como o futebol é estranho. O Fluminense, campeão da Libertadores, um time respeitado pelo desempenho de seu time há algum tempo, com um treinador também respeitado, não foi capaz de resistir ao Manchester City na decisão do último Mundial de Clubes. E agora acaba de sucumbir ao milionário Flamengo com as estrelas mais bem pagas do futebol brasileiro. E pelo visto não resistirá e nem reverterá o resultado no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Posso estar errado, mas acredito que o time do Flamengo é melhor que o do Fluminense. E pela lógica, que leva em conta a quantidade de opções que o rubro-negro possui, deverá se candidatar à final do Cariocão. E por que estou tocando nesse assunto se o nosso papo é sobre o Vasco? É porque o Vasco sofreu para empatar com o Nova Iguaçu no domingo. E se não aproveitar a semana para treinar, melhorar a qualidade, melhorar o desempenho, pode não superar o Nova Iguaçu no próximo domingo. Lembrando que o Nova Iguaçu tem a vantagem de 2 resultados iguais para chegar à final do campeonato. O time do Vasco é melhor que o do Nova Iguaçu? Claro que é. É só analisar os salários, os nomes, o passado dos jogadores e o fato de que os nossos jogadores jogam no histórico e mais que centenário Vasco da Gama. E isso não temos nem que discutir. Mas nem sempre um jogo de futebol é decidido com base na qualidade dos jogadores dos dois times, nem mesmo no valor dos salários dos jogadores e nem mesmo no poder econômico de um dos times. Quando os jogadores apostam seu futuro profissional no próximo jogo, cada partida é uma final. E eles sabem que se não vencerem poderão ter que procurar outro time para jogar ou, na pior das hipóteses, ficar o resto do ano sem jogar e, consequentemente, sem faturar o suficiente para seguir suas vidas e pagar suas contas. Essa ainda é a realidade de muitos clubes, times e jogadores no Brasil. Eu tenho uma teoria que diz que é isso que equilibra os times e acaba fazendo que o menos poderoso vença o melhor. No domingo, senti que o desespero e a gana do Nova Iguaçu superaram a vontade do Vasco de ganhar o jogo. O mais estruturado e com o melhor time, às vezes acha que pode resolver a partida de forma calma, tranquila e na hora que quiser. E quando isso não acontece e o tempo vai passando, o desespero muda de lado. E isso me tira o sono. Esse meu complexo de vira-latas ainda me atormenta. Foram muitos anos de sofrimento e decepção e essa nuvem demora para se dissipar. E não posso deixar de falar de um terceiro envolvido nessas partidas futebolísticas. São os árbitros do Rio de Janeiro, que são horríveis. E não falo isso porque são pessoas más. Não, apenas a Federação do Rio, segundo minha opinião, fez a pior escolha quando resolveu reformular totalmente sua equipe de árbitros este ano. Acho que fez isso de uma forma estúpida e hoje não existe nenhum árbitro com categoria, técnica, experiência e autoridade para conduzir as partidas de um campeonato estadual de curta duração e com partidas quase decisivas. Eles acabam não suportando a pressão de clubes, jogadores, torcedores e de seus chefes. Por isso se omitem e não têm coragem de se expor. Preferem ficar de longe, olhando o pau quebrar sem intervir. É mais cômodo. Deixam os jogadores resolverem as pendengas para depois aplicar as punições. E a federação ainda decidiu delegar aos clubes a escolha dos juízes para as partidas, tipo lavando as mãos. Por isso as coisas correm soltas, sem responsabilidade da entidade, que prioriza a política ao invés de aplicar a técnica. E depois dessa decisão do VAR, que validou o gol do Nova Iguaçu e que não conseguiu apresentar corretamente as linhas de impedimento, só serviu para demonstrar sua incompetência, ou quem sabe a preferência pelo preto e vermelho. Sonho sempre que não tenhamos que falar de arbitragem ou protecionismo, mas duvido que isso aconteça alguma vez. Bom, esse foi mais um papo de quase 5 minutos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Após o jogo de domingo, se Deus quiser classificados, voltaremos a nos falar.
Até breve, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.